para entender o reino invisível, a primeira coisa que você tem que fazer é aguçar a sua percepção espiritual. O que é, pastor, aguçar? Aguçar significa tornar sensível, ser mais intenso. Então, para você entender esse reino invisível, você precisa ser mais intenso. Mais intenso nas suas orações, mais intenso na sua busca com Deus, mais intenso nas suas consagrações, mais intenso na leitura da palavra de Deus. Deixa eu trazer para a prática para você entender, tá bom? Para você entender sobre o reino invisível, você precisa interagir com ele de forma constante. Interação. Para você aprender sobre um assunto, você precisa interagir com aquele assunto. Sim ou não? Você quer aprender alguma coisa diferente, quer aprender inglês, alguma coisa, você precisa ser constante na sua interação com aquela matéria. Então, você precisa estudar a língua, você precisa... O que você quiser aprender, você precisa aprender a interagir com isso. Interagir mais, interagir diariamente. Então, entender de reino espiritual, tá? Não é só vir aqui uma vez por semana, ouvir algumas coisas, ficar atento e não colocar em prática. Aí, você precisa pegar as informações e colocar isso em prática na sua vida. Então, trazendo para a prática, para você aprender sobre o reino invisível, você precisa interagir com ele. Existem inúmeras maneiras de interagir com o reino invisível. Por exemplo, nós estamos aqui, literalmente, interagindo com o reino invisível. A primeira parte do nosso culto, na verdade, somos nós provocando o céu. Como que a gente provoca o céu? Dízimo, oferta, as nossas orações, o nosso louvor, tudo isso é uma maneira da gente provocar o céu. A segunda parte do culto, que é a parte da ministração da palavra, é literalmente onde o céu traz resposta para a terra. Então, a gente mexe com o céu, provoca o céu responde às nossas provocações. Você está entendendo? Faz sentido para você em nome de Jesus? Então, para entender o reino invisível, é necessário interação. Diga, interação. E não é uma interação de vez em quando. Não é uma interação mais ou menos. É necessário uma interação constante. Exemplo, vida de oração. Você tem uma vida de oração constante, sim ou não? Você ora todos os dias, pelo menos um pouquinho, sim ou não? É importante você ter interação. E uma coisa que nós precisamos entender também é o seguinte, tá? Para você ir mais profundo, você tem que interagir mais. Então, quer dizer, não é uma interação simples de 5 minutinhos por dia. Aquela oraçãozinha fajuta de Deus me protege ou Deus me dê uma boa noite de sono. Não, é interagir com o mundo invisível, interagir com o mundo espiritual. Leitura da palavra, oração, busca constante pelas coisas de Deus. Então, se eu puder te dar uma dica, separa um tempo de oração, todos os dias. Assim como você come todos os dias, você come todos os dias? Separa um tempo de oração todos os dias. Sabe, 10 minutos, 20 minutos. Você vai perceber que vai chegar uma hora que 1 hora é pouco para orar. 1 hora, na hora que você começa a orar mesmo, entrar ali, sabe, com Deus, coloca um louvor, para você criar um ambiente para que você possa falar com Deus, um ambiente calmo, de paz, sem pessoas falando. Entra no seu quarto, fecha a porta, começa a falar com Deus, você começa a perceber que 30 minutos é pouco, daqui a pouco você está orando 40, 50, então separa um tempo. É muito importante que você interaja com o mundo espiritual, para que Deus venha te revelar mais acerca desse mundo invisível. Tá bom? Então, para entender, é necessário interação, e não interação uma vez ou outra. Tá? É constância, você precisa ser constante. Infelizmente, muita gente não tem nenhuma percepção dessa realidade espiritual. Não entendem essa realidade e, por isso, não conseguem viver aqui no natural aquilo que já está preparado para essa pessoa no sobrenatural. Tem tantas coisas do Senhor preparado para a sua vida. Tem tantas coisas boas já preparadas, mas se você não entender a trazer isso para a realidade, aqui na terra, você fica preso nas suas convicções terrenas e nunca acessa aquilo que Deus tem para a sua essência espiritual. Muitos vão viver uma vida baseada somente naquilo que pode ver ou tocar. Então tem muita gente que acha que a vida é só o que eu consigo olhar, aquilo que eu consigo tocar. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante, a vida não é apenas aquilo que você pode ver com seus olhos físicos, a vida não é apenas aquilo que você pode tocar com as suas mãos. Porque existe uma realidade espiritual que os nossos olhos naturais eles não conseguem enxergar. Existe uma realidade que as nossas mãos não conseguem pegar, não conseguem tocar. E é por isso que você precisa despertar a sua percepção espiritual. E deixa eu te falar algo mais. Quem não tem percepção espiritual, mede as coisas sempre por uma visão do natural. Fica o tempo inteiro preso naquilo que é natural. Por quê? Porque não despertou uma visão espiritual. Olha só, um modelo, um homem que tinha uma visão espiritual e despertava essa visão nas pessoas, ele transmitia essa unção nas pessoas que ele orava. Aqui nós vamos falar de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 17. O servo de Eliseu levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? E Eliseu, o profeta, respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Eu fico imaginando a cara do irmão. Aqueles quem?
Eu estou vendo um monte de gente do exército assírio que veio para nos fazer mal, e você está falando que aqueles que estão conosco são maiores do que eles? Aqueles quem? Ou seja, ele não tinha a percepção do espiritual. Por mais que ele vivesse numa escola sacerdotal, fosse discípulo de um grande profeta da época, o profeta Eliseu, aquele que carrega a capa de Elias e tem unção, porção dobrada, e o discípulo dele não tem a mesma percepção que ele. O discípulo caminha com ele, mas não tem a mesma percepção, não consegue enxergar o que o Eliseu consegue enxergar do mundo espiritual. Eliseu diz, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são muito maiores do que ele. E Eliseu então orou e disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver o que eu estou vendo. Aí o texto diz, então o rapaz abriu seus olhos espirituais e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Eliseu, ele já viu o mundo espiritual, e ele estava protegido. Tinha um exército angelical cercando ele. Mas o servo de Eliseu só vê os inimigos, porque ele tem uma percepção do natural, ele não consegue enxergar o sobrenatural. E no sobrenatural, Eliseu está dizendo assim, ó, tem um exército de anjos com carro e cavalo de fogo cercando a gente, você não está vendo isso? Ele não está vendo. Aí, então vem cá, botou a mão na cabeça do irmão, orou e ele conseguiu enxergar. Sabe o que esse texto indica, gente? Que o homem espiritual, ele vive sob a orientação do Espírito. E o homem espiritual que vive sob a orientação do Espírito, ele vê coisas que o homem comum não consegue ver. Tem coisa que o homem comum fala, que maluquice é isso que esse povo fala? É porque eles não têm a interação, eles não conseguem entender. Para eles é loucura. Eliseu, ele vai além. Ele ora para o seu servo enxergar aquilo que ele enxergava que o servo não podia enxergar. Agora, gente, olha só. Ele pede para Deus abrir os olhos para que aquele homem venha a ter a percepção do mundo espiritual. O que acontece ali? Uma batalha. Um exército vem tentar de alguma maneira prender Eliseu, porque todas as artimanhas do exército inimigo, Deus avisava para Eliseu e ele avisava o rei de Israel. E aí o inimigo fala assim, poxa, esse cara sabe de tudo, vamos prender ele. Então vem um rei poderoso tentando lutar contra um homem, um exército inteiro contra um homem. Diga, um exército inteiro contra apenas um homem. Parece uma luta injusta, né? Injusta para os naturais, porque para o espiritual o problema estava resolvido. Era um homem sozinho, mas era um homem diferente, um homem que enxergava além do natural. Aqui o exército assírio estava tentando enfrentar um homem espiritual por meio do natural. Agora, olha só, eles mal sabiam que o homem espiritual sempre prevalece sobre os homens naturais. O homem espiritual carrega uma vantagem que o homem natural não consegue enxergar. Entenda isso, gente. Não queira enfrentar as coisas espirituais com as suas habilidades naturais. Peça para Deus discernimento espiritual para todas as coisas. Porque você vai aprender a lutar com a arma certa, entrar na batalha certa e prevalecer da maneira correta. Muitas vezes a gente entra numa luta que ela é desproporcional à maneira como nós estamos enfrentando essa luta. O homem espiritual aqui, ele vive sob a orientação do Espírito e com isso ele consegue ver coisas que o homem natural não consegue enxergar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo lhe diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou nós, porém, deveríamos ter a mente de Cristo. Porque não é todo cristão que tem a mente de Cristo. Era para ter, mas a maioria não tem. Porque é um bando de cristão fajuto. Pronto, falei. É cristão que não se envolve com as coisas do Espírito. É cristão que não busca, não aprende da sua fé. Gente, por um lado é bom, mas por outro é ruim, que tem muita gente que chega aqui na Evo e conta o testemunho assim, hoje mesmo nós subimos um depoimento de uma moça que está há muitos anos na igreja e tal, mas isso é normal. Pessoas chegarem aqui e falam assim, nossa, eu tinha 20 anos de igreja, 25, 15, 10, eu não aprendi nada, pastor, nem parecia que eu era crente. Então nós precisamos entender literalmente o movimento que nós fazemos nas igrejas. Ou seja, é um misticismo, se envolve em tanta coisa, mas a verdade, a palavra que é bom, fica em segundo plano. O místico, ele sempre sobressai, a palavra fica de lado. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
está escravizado na cegueira do natural, porque não consegue conhecer através da palavra a Escritura, que é o que vai libertar a sua vida. Faz sentido isso em nome de Jesus? Então é o que Paulo está dizendo aqui, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, ou seja, para o homem natural, as coisas do Espírito é loucura. E por que é loucura? Porque só quem tem o Espírito de Deus pode discernir verdadeiramente as coisas espirituais. É só por meio do Espírito Santo que a gente sabe, literalmente, se é o desejo da nossa carne que a gente está espiritualizando, ou se é a vontade de Deus. É só com discernimento que eu consigo entender. Porque, gente, a gente ouve voz o tempo inteiro. A nossa própria voz, muitas vezes, nós espiritualizamos os nossos desejos da carne. E parece que é Deus que está falando com a gente. Você quer saber se é Deus que está falando com você, sim ou não? Quando você tiver um desejo bem aquele que você quer mesmo, abre mão dele. Se você abrir mão e acontecer, foi Deus. Aquilo que você mais quer, o seu maior sonho, qual é o seu maior sonho? Quer saber se isso é de Deus mesmo? Abre mão. Amém ou não? Eu estou vendo os irmãos colocando a mão na cara assim, Jesus, é isso aí. Abre mão. Abre mão, porque se for desejo da tua carne e não acontecer, era teu. Se foi da vontade de Deus, ele acontece. Poder da renúncia. Eu renuncio o meu maior desejo e Deus, ele faz a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Esses dias eu estava assistindo uma ministração e aí o pastor estava falando que chegou um cara bem bonitão na igreja dele lá e aí ele recebeu 20 mensagens de 20 mulheres dizendo que era o escolhido dela, que Deus tinha falado que ia casar com aquele rapaz. Aí a resposta do pastor, Deus, ele está esquizofrênico, porque acho que ele falou para uma, esqueceu de que já tinha falado com a outra. Gente, está na cara que é desejo da carne. Eu sei que está meio que em falta de homem assim e tal, eu sei. Aí aparece é um negócio, é uma luta. Mas é claro que é desejo da carne. Uma coisa é a mulher falar, eu acho que aquele irmão ali, orar por ele, o pastor, o que você acha? Mas aí já falar que é 20, falar que Deus falou, não faz sentido, né? Será que Deus falou com uma e esqueceu que já tinha falado com a outra? Sim ou não? Não, né? Então, para o homem natural, gente, tudo que é espiritual é loucura. E é só com o Espírito de Deus que você consegue discernir as coisas do Espírito. A mente de Cristo. Só quem pode compreender a mente de Cristo são pessoas que têm capacidade para acessar o mundo espiritual através desse ambiente e entender o que Cristo tem para nós. Aqueles que têm o Espírito Santo, esses são capacitados a entender as coisas do Espírito de Deus. Mas você precisa ter relacionamento. Espírito Santo é relacionamento. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento espiritual para compreender que não se pode enfrentar coisas no natural sem você estar revestido no Espírito. Não adianta você querer lutar no mundo espiritual com as suas habilidades do natural. A Bíblia diz que quando nós somos feitos, presta atenção, isso aqui é uma chave para a sua vida. A Bíblia diz que quando nós somos feitos filhos de Deus, nós recebemos de Deus a herança genética dele. Explica isso, pastor. A herança no Espírito, aquilo que Deus é gerado no Espírito. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma porção da genética de Deus na nossa vida. Olha só, Deus, ele nos deu parte da sua própria natureza. Onde está isso, pastor Vitor? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. Olha o que esse texto está dizendo, que quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um com ele. Ou seja, quando o Espírito de Deus entra no seu espírito, você se torna um com Deus. E a partir daí você herda a natureza divina em você. Você não está entendendo isso não? Quando o Espírito de Deus, ele entra em você, você se torna um com Deus. Primeiro você herda, presta atenção, na sua essência a natureza divina. Primeiro você herda, aí depois, você herda, vive uma vida de santidade, uma vida de obediência para você herdar o acesso. Primeiro você herda a sua essência, na sua essência, a natureza de Deus. O Espírito de Deus em você se torna um com Deus. Deixa eu te explicar isso no verso anterior. Olha só, verso 16 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que aquele que se une com uma prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Vou te ensinar isso aqui. Isso aqui, na verdade, é muito sério.
Um homem que se relaciona com uma prostituta, ele se torna um com ela. Uma relação sexual. Um homem se relaciona com uma prostituta, ele se torna um com ela. Essa mulher teve um relacionamento, vamos supor, com 100 homens. E ela se torna uma com 100. E esse homem se torna um com ela e um com 100. Lembra que eu falei esses dias, pessoas fragmentadas no espírito? São pessoas que se relacionam com muitas pessoas. Cada relacionamento é uma fragmentação de um que você vai carregando no teu espírito. Você vai pegando um pouquinho do espírito de cada um e fragmentando o seu próprio espírito. Como o mundo espiritual te enxerga? Uma pessoa fragmentada no espírito. Uma pessoa sem identidade espiritual. Está entendendo isso em nome de Jesus? Ou seja, a partir daí, tudo que está unido no espírito daquela mulher, passa para aquele homem. Exemplo básico, o cara nunca bebeu na vida. Sei lá, teve um problema em casa com a mulher, saiu desesperado, fez uma besteira. Aí ele se relaciona com uma mulher, e essa mulher se relacionou com muitos homens, e ela teve ali várias experiências com homens que bebiam, que se drogavam, e que não sei o quê, e que tudo mais. Esse cara que nunca gostou de bebida, do nada, depois desse relacionamento, ele começa a experimentar bebida e começa a gostar de bebida. Porque ele está carregando na sua essência o fragmento de alguém que bebe. Está entendendo isso em nome de Jesus? Você está entendendo como o mundo espiritual ele é muito real? E nós precisamos entender isso para a gente não cair na cilada, para que a gente possa se manter de pé, firme na presença do Senhor. Então, olha só, depois que ele se torna um com ela, ele herda daquela relação sexual, os fragmentos de outras pessoas que estavam conectadas no espírito daquela mulher, que agora está conectada no espírito desse homem. E aqui o apóstolo Paulo ensinando a conexão entre o nosso espírito com o espírito de Deus e a nossa conexão na carne, que também gera no espírito fragmentações. Você se torna um com Deus. Um homem, quando se casa com uma mulher, a Bíblia diz que a relação, né, é a consumação do casamento que se torna um só em Deus. Só que ali com a autorização, com a autoridade espiritual, com o Espírito Santo em você. Então você é um com a sua esposa. Pastor Vitor e pastora Vanessa, para Deus é uma única pessoa. 2 em 1, eu e ela somos uma pessoa para Deus. Então o pastor Vitor e a pastora Vanessa é vista no mundo espiritual como um único ser em 2 seres. Assim como a tricotomia, 3 em 1, 2 em 1. Então, para cada relacionamento, você está se tornando uma só carne com aquela pessoa. E para cada relacionamento que aquela outra pessoa teve, é uma só carne com aquela pessoa e com tudo que aquela pessoa carrega na essência espiritual dela. Olha o nível da importância e do entendimento da palavra de Deus. Você percebe que quando você está conectado com Deus, você tem que andar certinho, fazer as coisas certas. Porque olha só, gente, quando você se torna um com Deus, você herda a natureza divina, ou seja, herda a natureza de Deus em você. Agora que eu me conectei no Espírito, eu carrego o Espírito de Deus dentro de mim. Eu me tornei um com Deus. Quando a gente fala de um relacionamento sexual, a gente está falando de um relacionamento de intimidade. Esse texto está dizendo que o Espírito de Deus, ele se relaciona com o nosso Espírito de maneira íntima, nos tornando um só com Deus. Eu sou um com Deus. Como é que eu sou um com Deus e ando fazendo um monte de coisa errada? O Espírito de Deus, a partir do momento que ele entrou no meu ser, agora eu me torno um com Deus, é o que o texto aqui diz, olha, vamos aqui de novo. Mas aquele que se une ao Senhor, é um só Espírito com Ele. Agora você carrega dentro de você a natureza divina de Deus, atributos divinos do Senhor. O apóstolo Paulo está ensinando e ainda trazendo uma consciência para o mundo físico, para um relacionamento físico. Então por isso que quando a gente está conectado com Deus, a gente não pode desconectar. Quando nós nos tornamos um só com Deus, a gente recebe a nossa herança no Espírito. Ou seja, nós passamos a compartilhar daquilo que Deus é no Espírito. Aquilo que Deus é no Espírito é compartilhado com nós. E aí Deus pega a sua própria natureza e coloca dentro de nós. Olha só, gente, isso aqui nada mais é do que nós chamamos de fusão espiritual. É uma fusão no nosso ser espiritual. O nosso espírito se torna um com Deus. Unidos com Deus no espírito, nós herdamos a sua natureza santa. Onde eu quero chegar? Quando a gente herda a natureza santa de Deus, nós passamos a desejar mais as coisas de Deus. Você percebe que tem um momento na tua vida que você está cheio de Deus, que você se afasta do pecado, você se afasta das más companhias, uma pessoa vem falar uma coisa que não deve, você fala, estou fora disso, você só quer andar com gente espiritual, com gente de Deus, você quer orar, você quer ir para a igreja, aí na hora que você começa a se esfriar na fé, o que acontece?
você já está conectado de novo com a tua carne, você só quer andar nas coisas da carne. Mas quando você está conectado no Espírito, você não quer mais saber das coisas do mundo, da carne, porque você está conectado em Espírito com Deus. Agora você está em santidade, você está limpo, você está puro. E aí você não pode se afastar da presença de Deus nesse momento, porque você está puro. Então, o tempo inteiro que você está puro, o diabo está ali ao derredor, tentando jogar sujeira dentro de você, para que você se desconecte mais uma vez da natureza de Deus. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, sempre que a gente está com o Espírito de Deus, né, que o nosso Espírito está ali, em fusão com o Espírito de Deus, a gente passa a desejar mais de Deus. Você quer orar, você quer buscar mais, você quer ir para a igreja, é um desejo, e aí vem aquele amor, aí você nem começa um louvor, você já está chorando, está cheio de Deus, o crente está cheio, dá para ver que está cheio, tem mais sensibilidade, é sensibilidade espiritual para andar em obediência. Você está cheio de Deus, você não quer saber de pecado e desobediência, você quer andar com Deus, você quer andar em santidade. Quando você está cheio de Deus, você aguça a sua consciência contra o pecado. Você começa a enxergar e você fala, não, isso é pecado, estou fora. Aquilo que você, outrora, dizia assim, não, é só um rolê. Você fala, que rolê o quê? Isso é pecado, cara. Não, é só um lance. Que lance o quê? Isso é pecado, sai disso. Você vai começar a enxergar o pecado como pecado. Cheio de Deus, você enxerga o pecado como pecado. Agora, sem Deus, você acha que o pecado não é pecado. Você normaliza porque você não está cheio de Deus, o Espírito Santo de Deus não está em você. Mas quando o Espírito Santo de Deus se torna um com o homem, aí você começa a ver pecado como pecado, você fala, não, estou fora. O cara quando não está em pecado, ele olha uma mulher bonita, ele olha uma vez, ele olha duas, quando esse cara está cheio de Deus, ele foge da aparência do mal, recebe uma mensagenzinha sem graça, ele já exclui, ele já vai saindo fora. Por quê? Porque o cara está cheio de Deus. Agora, tem Deus, está vulnerável, qualquer coisa ali que está chegando, é um para-raio, vai só captando. Então, primeiro a gente herda a natureza de Deus, para a partir daí, você ter acesso àquilo que Deus tem para você. Entenda isso. Fica pensando que a vida espiritual, o acesso ao reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado como mesmo? À força. Então, primeiro eu herdo a natureza de Deus, me conecto com essa natureza, não abro mão dela por nada. Aí eu começo a enxergar pecado como pecado, aí a partir daí eu começo a ter acesso àquilo que Deus tem para mim. Aí a Bíblia diz que Deus tem governo sobre todas as coisas. O que é isso, pastor? Me explica. Dele é o reino. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, ou seja, somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Tá, e aí, o que isso significa? Que no reino nós fazemos parte da família real. Fala para o crente que está do seu lado, no reino, você faz parte da família real. Aí diz assim, agora, o fato de fazer parte de uma família real não indica que você vai reinar. Eita Jesus. Mas como assim, pastor? Eu faço parte da família, mas não vou reinar? Me explica, vou te explicar. Calma, tem tempo, calma, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Vamos entender isso no natural primeiro. Numa família real, só reina aqueles que estão na linha sucessória do trono, que começa no conquistador, diga conquistador. Então, no natural, se você faz parte de uma família real, tá? Ou só faz parte de uma família real, quem está na linha sucessória do trono, daquele que conquistou. Então, tem que conquistar. Conquistou, vai reinar. Agora, olha o que diz em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado à força. Alguém conquistou o reino para que a gente pudesse reinar. Quem conquistou? Quem conquistou? Vou te explicar isso, gente. Vamos lá, vai. Família real na linha sucessória. Em qualquer monarquia, não quer dizer que quem está num palácio vai reinar. Ok? Não quer dizer que quem está no palácio vai reinar. Se for filho legítimo, ou tiver direito legal à herança do trono, ou está na linhagem de sangue daquele que conquistou o reino, ou estabeleceu o reino. Então, conquistar ou estabelecer, ok? Ou seja, a autoridade de reinar vem da origem, diga origem. E só quem tem ligação com o fundador do reino é que pode reinar. Só quem está conectado com o fundador do reino é que pode reinar. No mundo espiritual, Jesus ele venceu o pecado e a morte, Jesus venceu o inferno e conquistou o direito de reinar. Mas o reino não é dele? Sim. Aonde nós perdemos o direito de reinar?
Domingo passado, eu te dei a chave disso. Adão não teve acesso ao reino de Deus? O que ele fez? Comeu o quê? O fruto que não podia. O que aconteceu? Perdeu o acesso do reino. Jesus veio e reconquistou o acesso do reino. Só que agora, o reino não é de mão beijada, como foi na época de Adão. Agora é uma conquista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é conquistado a... Êxodo capítulo 15, versículo 18, o Senhor reina para sempre. Salmo 24, 10, Ele é o Rei da glória. Jesus, Ele conquistou o reino e estabeleceu o reino. Eita, pastor Vitor, Ele conquistou e estabeleceu? Isso mesmo. Ele fez os dois, conquistou e estabeleceu. A conquista, vitória sobre os inimigos do reino. Quem são os inimigos do reino? Fala alguma coisa, gente? Pecado, Satanás, império das trevas, desobediência. Esses são os inimigos do reino. Desobediência às leis espirituais, inimigo do reino. Rouba a realidade do reino para a sua vida. Pecado, diz que o pecado é morte espiritual, quebra a aliança com Deus. Satanás, inimigo do reino, opositor ao reino de Deus. Ele lançou, ele constituiu o império das trevas para se opor ao reino de Deus. Lembra da ministração de domingo passado? Que eu falei da serpente? Que lá em Apocalipse é o Satanás, aquele que enganou a mulher. Eva comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, deu para Adão comer. Quando eles comem da árvore do conhecimento, o que acontece é como se eles enviassem uma mensagem que não ia ser do jeito de Deus, seria da maneira deles. Desobediência, livre-arbítrio. Deus colocou ali um limite ao livre-arbítrio, dizendo, ó, se comer daquela árvore vai dar ruim. O que eles fizeram? Comeram da árvore. O que aconteceu? Deus botou para fora do Éden. Deus botou para fora do reino. Qual foi a maldição? Trabalho penoso. A partir de agora, se quiser comer, vai ter que trabalhar muito, vai ter que lutar contra a terra. Ou seja, o favor do reino não vai mais se manifestar sobre a sua vida. Jesus veio para reconquistar tudo isso. Então Jesus reconquista. Vamos lá. O pecado nos fez perder o acesso. O pecado significa quebra de relacionamento entre nós e Deus. Quando o homem quebra o relacionamento, comendo do fruto da árvore da vida, Deus disse, maldita será a terra por tua causa. Lembra que eu falei que o homem é amaldiçoado, onde ele pisa ele transforma em maldição? Então quando o pecado entra na vida do homem, ele traz consigo uma maldição espiritual. A maldição da terra. Tem gente que fala, pastor, eu não sei o que acontece. Aonde eu piso não dá certo. Aí você tem que trazer consciência de como está a sua vida. Por que as coisas pararam do nada? Tu é cristão, está fazendo a coisa certa. Por que parou tudo do nada, crente? Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está travando tudo para provar meu coração? Deus pode fazer isso também. Para saber se seu coração está nele. Ou se está naquilo que Ele te deu ou que Ele pode te dar. Então, muitas vezes, Deus trava tudo mesmo, para ver onde está seu coração. Porque a Bíblia diz, onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. E Deus não divide a glória dEle com ninguém. E Deus, Ele é tão ciumento que Ele quer você todinho para Ele. É assim ou não é? É. Aí é onde o homem, em pecado, põe o seu pé, o que ele faz? Diga, amaldiçoa a terra. Gênesis 3,17, Deus declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual te ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você vai se alimentar dela todos os dias, ela lhe dará muitos espinhos e muitas ervas daninhas, e você vai ter que se alimentar das plantas do campo. Ou seja, a partir de agora, a maldição do trabalho penoso, a partir de agora, por conta dos teus pecados, aonde você pisar, a terra vai se tornar maldita. Aonde você pisar, a terra vai se tornar, vai ter que suar muito se quiser comer alguma coisa. Tudo isso por conta da desobediência e do pecado. Enquanto o homem tinha uma aliança com Deus, olha só que interessante. Enquanto o homem tinha um bom relacionamento com Deus, ele vivia numa terra de delícias. Enquanto o relacionamento com Deus é bom, Deus ele vai manifestando a essência provedora dele nas nossas vidas. E eu disse que o homem é para a glória de Deus, assim como a mulher é para a glória do homem. Ou seja, quando Deus abençoa um homem, Ele está dizendo assim, estou manifestando a minha glória nele para que todos vejam o quão poderoso eu sou na vida dos meus filhos obedientes. Deus pega os filhos obedientes e fazem prosperar, crescer, desenvolver em todas as áreas, para que todos possam ver um homem manifestando a glória de Deus na terra. Aí o homem vai e quebra o relacionamento. E por meio do pecado, ele passa agora a viver numa terra de maldição. A terra que antes era um presente de Deus para o homem, depois do pecado, agora o homem, se quiser comer, vai ter que conquistar a terra, vai ter que trabalhar muito. E eu disse para você que o Éden era uma terra que representava, diga comigo, reino e salvação.
Por quê? Salvação aponta para a eternidade, comunhão eterna com Deus. Ou seja, ali no Éden, o homem tinha comunhão com Deus, relacionamento íntimo com Deus. E também representa reino, porque é um acesso a uma nova realidade debaixo do favor de Deus. Ou seja, ali Deus disse, coma de todas as árvores, mas nem foi o homem que plantou, Deus disse, coma, esse é o meu favor. Você vai comer daquilo que você nem plantou. Você entendeu que o reino representa a salvação, o Éden representava salvação e reino? Ou seja, tudo isso era presente de Deus até o homem decidir pecar. Tudo isso era um presente de Deus, não precisava conquistar à força o reino. Era presente, aí o homem decide pecar, agora ele vai ter que trabalhar muito se quiser reconquistar o reino. Então, pela misericórdia de Deus, a salvação continua sendo um presente de Deus para as nossas vidas, até mesmo para o pecador. Aquele que crer tem acesso à salvação. Mas o reino agora é conquista. Diga, o reino é conquista. E aí, quem foi que reconquistou o reino que Adão deu de mão beijada para Satanás? Diga, Jesus. Jesus, ele vai e toma de volta a autoridade espiritual que Adão perdeu no Éden para a serpente. Jesus, com a sua morte de cruz, ele toma de volta a autoridade do reino e devolve. Só que agora Jesus vai ensinar isso. Agora não é mais assim, toma aqui de volta. Agora ele vai te ensinar a acessar esse reino. Apocalipse 12:9 diz, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. A serpente, em Gênesis, passa a ser o dragão em Apocalipse. Só que a Bíblia não deixa dúvida, e diz assim, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Essa expressão, antiga serpente aqui, aponta para o Gênesis 3, onde a serpente é usada como um instrumento de engano contra Eva. Olha a atuação de Satanás ao longo dos milênios. A gente vê a atuação dele do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse. E o mesmo Satanás, a mesma serpente, continua sussurrando no ouvido de muita gente nem percebe. Está entendendo isso em nome de Jesus? Vira para o crente do lado e fala, você está entendendo isso em nome de Jesus? Agora, por meio da cruz e da ressurreição, Jesus ele vence a batalha e ele abre a caminho para que o reino fosse acessível novamente. Por isso que eu digo, nós mesmo fazendo parte da família real, isso não quer dizer que a gente vai ter acesso. Deus nos dá o acesso, agora a gente tem que conquistar isso. Ou seja, para eu ser herdeiro do reino, primeiro eu preciso crer em Jesus, aceitar Jesus. A partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, eu sou herdeiro do reino de Deus. Mas só aceitar Jesus não me dá o direito de reinar. Aceitei Jesus, sou herdeiro, mas isso não me dá o direito de reinar. Para reinar eu preciso conquistar. Diga, para reinar eu preciso conquistar. Agora, a minha pergunta para você, qual é a chave de acesso do reino? Alguém falou, obediência e santidade. Obediência e santidade são as chaves de acesso ao reino de Deus. Quer acessar o reino de Deus? Seja obediente e ande em santidade. Ou seja, fuja da aparência do mal, fuja do pecado, seja obediente às leis espirituais, faça a vontade de Deus que você acessa o reino. Ou seja, gente, só reina no mundo espiritual quem? Diga comigo, nasceu de novo, carrega o DNA do conquistador e quem está alinhado com o reino. Você carrega o DNA do conquistador no seu espírito. Sim ou não? Agora você só precisa estar alinhado com o reino. Já aceitou Jesus? Então quem já aceitou Jesus, primeiro passo. Segundo, carrega o DNA do conquistador na sua essência. Segundo passo. Agora o terceiro, anda alinhado com o reino, que você conquista o reino. Ah, tá fácil assim, né, gente? De mão beijada para você? Tá fácil, gente? Não, né? Por que não está fácil? Porque agora depende da sua responsabilidade para assumir a sua herança. Entendeu? Agora você tem que ser responsável para assumir a sua parte na herança. Evangelho da graça fala acerca da obra de Cristo. Evangelho do reino fala acerca das nossas obras. Vou repetir isso aqui para você. Isso aqui eu passei anos para entender na minha vida, viu? Evangelho da graça fala acerca das obras de Cristo. Aquilo que ele fez, você não precisa fazer nada. Agora, o Evangelho do reino fala acerca do que você tem que fazer para o reino de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele se difere de um escravo, embora sendo dono de tudo. Herdeiro menor de idade significa alguém que tem direito legal a uma herança, mas que ainda não tem maturidade para administrar essa herança. Ou seja, um herdeiro, enquanto é menor de idade, por mais que ele tenha herança, a herança fica bloqueada, retida, até ele se tornar maior de idade, capaz de administrar uma herança.
E aí a nossa imaturidade espiritual não nos deixa acessar a nossa herança espiritual. E aqui a maturidade espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisa de transformação na mente para você poder acessar aquilo que Deus tem para você. Aí o texto vai dizer assim, ó, nada difere de um escravo. Ou seja, embora tenha o título de herdeiro, vive limitado. Isso aqui é forte, né? Quantos cristãos estão vivendo como escravos? Embora tenha o título de herdeiro, filho de Deus, mas não tem acesso à herança do pai. Ó, eu estou esmiuçando o texto para você, ó. Herdeiro menor de idade. Digo, porém, enquanto herdeiro é menor de idade, ou seja, é alguém que tem o direito legal, mas não tem a maturidade necessária para administrar uma herança, não pode. Segundo, nada se difere de um escravo, ou seja, embora tenha o título de herdeiro, ele não tem o acesso à herança. Vive limitado, vive sem o acesso. E no fim, embora seja dono de tudo, ou seja, o herdeiro que tem posse legítima, mas não tem maturidade para administrar, tem posse de tudo. Você tem posse de tudo. Mas pelo fato de você não saber administrar, não ter maturidade, você não acessa. Em outras palavras, o herdeiro imaturo é aquele que ainda não entendeu as suas responsabilidades espirituais. O herdeiro imaturo é aquele que ainda não entendeu as suas responsabilidades espirituais. Antes de acessar, tem as suas responsabilidades. Maturidade, caminhar em obediência, estar alinhado no reino de Deus, ter aceitado Jesus. São passos fundamentais para você viver a realidade do reino na sua vida. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Eu vou falar aqui algumas coisas que talvez você vai entender como sinônimo, mas não são sinônimos, ok? Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo disse o seguinte, eu fui chamado para o Evangelho de Deus. Ele está dizendo que ele foi convocado para o Evangelho de Deus e que ele vai servir no Evangelho de Deus. Atos capítulo 20 e 24, o mesmo Paulo diz assim, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se não, somente, puder terminar a corrida e complementar o ministério que Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Aqui ele fala primeiro do Evangelho de Deus, depois ele fala do Evangelho da graça. Aqui ele está dizendo o seguinte, tá? Que ele quer testemunhar do Evangelho da graça. E aí, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, Marcos foi um dos discípulos de Paulo. Ele teve lá um probleminha com Paulo, porque ele entrou numa viagem missionária e desistiu, ficou com medo. Paulo ficou bravo com ele, mas depois eles fizeram as pazes ali e Paulo chamou ele para uma missão conjunta. Diz assim, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Já aqui, o evangelista está dizendo o seguinte, ele vai usar a mesma fala de João Batista, dizendo que o reino de Deus está próximo. O evangelho de Deus, o reino de Deus, o evangelho da graça. Aí a gente começa a olhar para tudo isso, evangelho de Deus, diga, evangelho de Deus, evangelho do reino, evangelho da graça. Não são sinônimos. Sabe o que é isso aqui, gente? É um único evangelho com dois aspectos. É o evangelho de Deus, na verdade, é a mensagem que sai do coração de Deus para governo e salvação. O evangelho de Deus é o evangelho que sai, a mensagem que sai do coração de Deus, com dois propósitos, diga, dois propósitos. Salvação e estabelecer um governo na terra. Então, quando nós falamos de evangelho de Deus, os dois aspectos do evangelho de Deus, o evangelho do reino e o evangelho da graça. Evangelho da graça, salvação, a obra que Cristo fez por mim e por você. O evangelho do reino, o evangelho do governo, ou seja, o governo de Deus na terra. É Deus trazendo a realidade do céu para a terra, nos fazendo acessar uma nova realidade. Um evangelho com dois aspectos. A Bíblia é precisa na sua maneira de expressar. A Bíblia é precisa para que a gente possa compreender corretamente. O reino de Deus aqui significa governo, diga, governo. E esse governo é para quem vive debaixo da vontade de Deus. É para quem vive debaixo do reino de Deus. Em Adão, voltando para Adão, Deus queria expressar a sua essência provedora. Lá em Adão, Deus queria prover. Lembra quando Deus tira o povo e leva para o deserto, e no deserto Deus deixa faltar o pão? E a Bíblia diz que Deus deixa faltar o pão para mostrar que Ele é o Deus da provisão. Era Deus dizendo, eu preciso que vocês entendam que eu sou provedor.
a essência de Deus é provedora. E quando nós não deixamos Deus prover, nós não acreditamos na essência de Deus, na natureza de Deus, que é prover o seu próprio povo. Então, quando Adão, ele come do fruto da árvore proibida, ele perde o acesso ao governo de Deus. Ele está dizendo assim, ó, eu fiz o que me deu na telha, eu comi da árvore que eu quis, eu não quero estar debaixo do teu governo. Em outras palavras, mesmo que de maneira inconsciente, a mensagem que ele emitiu foi, eu não quero estar debaixo do teu governo. E Deus, ele não pode estabelecer governo sobre Adão por conta da desobediência de Adão. Isso acontece com muitos de nós. Deus não pode estabelecer governo na tua casa por conta da tua desobediência. Deus, governa a minha casa. Deus fala, tá bom, me deixa governar. Mas aí você faz a sua vontade. Quando você faz a sua vontade, você está dizendo para Deus, não, vai ser do meu jeito. E Deus, ele nunca pode manifestar a glória dele sobre uma pessoa desobediente. Adão desobedeceu, Deus não pôde manifestar a glória dele. Então, para viver essa realidade do reino, precisa entender os limites. Diga, os limites. As leis. E tem que se sujeitar às leis. Se eu quero viver a realidade do reino, eu preciso entender os limites, entender as leis e me sujeitar a essas leis. Exemplo, eu como pastor, se eu fizer as coisas aqui na igreja, debaixo da minha vontade, se eu pegar e começar a fazer, não, eu quero fazer assim, eu quero pregar dessa forma, eu já tinha preparado, sábado mesmo, terminei a ministração, fui jantar com a minha família, isso passei o dia. As meninas pediram para sair, eu falei, vai gente, eu vou ficar na palavra. E passei a tarde ali escrevendo a palavra, conectado com Deus e tal. Aí fui encontrar com elas no shopping, jantei. Quando eu voltei, eu gosto de dar mais uma lida, para entrar a ministração. Aí na hora que eu fui ler, Deus começou a mudar tudo. Eu falei, Deus, 11h30 da noite, doidinho para dormir. Eu ia começar a ministração de domingo assim, você carrega na sua essência a vida, e você tem que transmitir essa vida por onde você passar. Aí Deus vem com um tema aqui, o preço da desobediência. Você vê que eu até tento falar uns negocinhos para você ficar feliz, mas Deus não deixa. Parece que Deus tem um negócio, a Bíblia diz que Sansão, quando as coisas estavam meio calma, Deus instigava, o Espírito de Deus instigava Sansão para arrumar uma confusão com os filisteus. Esses dias eu falei em casa, parece que quando as coisas estão muito quietas, Deus ele começa a falar, não deixa quieto não, meu filho, mexe nos negócios aí. Eu falo, Deus, me deixa ser bonzinho também de vez em quando. Fico levando só essa, pastor, fica aí pegando nosso pé. Não dá, gente. Eu ia começar um negócio mais assim, encorajando você, sabe? A começar o culto aí, os povos já, aí Deus fala assim, o preço da desobediência. Eu falo, Deus, me ajuda. Aí fiquei até 1h30 da madrugada lá, aí terminei a palavra, falei, é isso que o senhor quer, Deus? Aí ele agora vai orar um pouquinho. Eu falo, tá bom. Obediência. É o preço da obediência. Não tem um preço da desobediência, é um alto preço. Esse preço eu não vou pagar, não. Então, se eu, como pastor, resolver fazer as coisas debaixo da minha vontade, isso quer dizer que não tem reino de Deus, tem reino dos homens. Se eu entender que Deus estabeleceu na minha vida é a minha vontade, não é mais o reino de Deus que me governa, é o reino do Vitor. É o reino do homem, Vitor. Então, é o reino de Deus que prevalece aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Agora, se eu viver debaixo da vontade de Deus, aí estabelece o reino de Deus. Se eu vivo debaixo da vontade de Deus, aí se estabelece o governo de Deus. Você sabia que Deus tem um plano, e Ele projetou esse plano na eternidade, e olha só, e você está dentro desse plano? Deus, Ele tem um plano, estabeleceu um plano desde o início, pela eternidade, e você faz parte de um plano que inclui salvação e reino. Deus, Ele quer trazer a realidade do céu para a terra. Deus, Ele quer nos fazer experimentar o que é no céu aqui na terra. A oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, governe aqui na terra. É nós dizendo assim, venha a nós o teu reino, o que a gente está falando em outras palavras? Deus, governa sobre as nossas vidas aqui na terra. Deixa eu terminar, 3 aspectos do reino. Primeiro, o reino de Deus tem aparência, digo, o reino de Deus tem aparência. O que é isso, pastor? A aparência do reino está representada nas parábolas de Jesus. Jesus, ele fala acerca das parábolas do reino. Aqui, Mateus 13:24 diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante. Aí nós vemos aqui, Mateus 13:31, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ou seja, o reino do céu tem uma aparência. Olha só, reino tem aparência, e nós carregamos na nossa matéria física a aparência do reino, ou deveríamos carregar. O povo tinha que olhar para você e falar assim, ali vai um servo de Deus.
Nós deveríamos ter uma aparência de reino. Isso não tem a ver com usos e costumes de igreja, porque é fácil você reconhecer um assembleiano na rua, um mórmon, o que mais? Batista dá para reconhecer também. Os crentes modernos não dá para reconhecer não, só assim você fala, aparência de reino. Então nós deveríamos carregar uma aparência de reino. O que é uma aparência de reino? Vamos lá, gente, para a gente também não levar aqui para o lado místico da coisa. Por exemplo, mulherada aqui, quem vai para a academia? Se veste com aparência de reino na academia ou com aparência de treva? Hoje eu saí na rua falando com a pastora Vanessa, só ali vai uma treva, não, ali é reino, ali é treva, ali é reino. Sim ou não, gente? Eu sou uma mulher de Deus, aí vem para a igreja com uma burca assim. Aí para a academia, sangue de Jesus tem mais poder, esconde as coisas, varoa. É assim ou não é? Aparência de reino. A maneira como você se veste demonstra se você reverbera o reino de Deus ou o império das trevas. Sim ou não, gente? Está mexendo com você essas pregações, né? Eu estou percebendo. Homem é a mesma coisa. Vigia, crente. Vigia, fica tirando foto sem camisa aí, não sei o quê. Você está induzindo outras pessoas ao pecado. Vigia, fala para o crente, vigia, crentaiada, em nome de Jesus. Então você vê que o reino tem aparência. Nós devemos expressar a aparência do reino nas nossas vidas. Nós devemos expressar a aparência do reino nas nossas vidas. A maneira como a gente se veste revela ou não se a gente tem aparência de reino. A maneira como a gente se veste revela ou não se a gente tem aparência de reino, tá? E eu vou repetir, brinquei aqui, falei, de denominações, com todo respeito, em nome de Jesus, tá bom? Mas a aparência de reino, uma pessoa que se veste bem, dentro das suas limitações, mas se veste bem. Você sabe quem você é e o reino que você representa. Então, eu citei um exemplo aqui, porque todo mundo é crente na igreja. Você vê os crentes tudo bonitinho, bem arrumadinho, todo mundo, tá. Mas a hora que está numa academia, numa praia, num negócio assim, é lícito uma mulher de Deus ficar com um biquinizinho ali cavado na praia, sim ou não? Não, crente. Homem de Deus com a sunguinha. Vigia. Põe água para mim aqui, põe. Vigia, crente. Vira para o crente aí e fala, vigia, crente. Sim, eu gosto. Vigia, crente. Vai virar jargão isso aqui. Vigia, crente. Se usava sunga na praia, não vai usar mais, Sangue de Jesus. É fácil. A hora que você vê sua mulher vai sair, aí você fala, e aí, amada, tá com aparência de reino para sair hoje? Entendeu? Pronto, ela já vai entender a conversa. Se vem no cu de quarta-feira, dá uma sorte para sua vida. Marcelo? É bênção, Então é assim, aí você, e aí, varão, tá com aparência de reino hoje? Aí se a mulher falar isso, você fala, deve ter alguma coisa errada. Aí você vai, me ajuda aqui, vamos, ficar bonitinho, mostrar Jesus aqui, por onde a gente passa. Amém ou não? Amém. Então a aparência, na verdade, não é apenas visual ou estética, tá bom? Isso tem um modelo para você entender aqui, mas está ligada com o reino de Deus, se manifesta exatamente como a gente é percebido pelas pessoas. Como a gente é percebido? A aparência de reino. E aí, na hora que você está ali, momento caloroso na tua casa ali, que você vai discutir com a sua esposa, que todo ser humano discute. Mas até a discussão tem que ter aparência de reino, Começa a jogar a panela para fora, o vizinho vai falar, vixe, as trevas estão manifestando ali na casa do vizinho. Jeová. A aparência de reino é percebido na nossa forma de viver e denuncia a qual reino nós pertencemos. A aparência de reino denuncia a nossa maneira de viver. A nossa maneira de se portar, a nossa maneira de sentar, de falar, a maneira de comer. Tem gente que não sabe sentar uma mesa para comer, gente. Diz que a comida vai sumir, calma, em nome de Jesus. Postura de reino. Senta na mesa aí, seja educado, Tá com fome, vai a algum lugar, come antes de ir para o lugar, em nome de Jesus. Eu sou pastor, eu tenho que ensinar minhas ovelhas, uai. É ou não é, gente? Vigia, faz as coisas direito, em nome de Jesus. Segundo aspecto do reino, diga, realidade. Aonde o reino se torna realidade? Através da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. O reino é uma realidade através do Espírito Santo. Então o reino tem aparência e o reino é uma realidade. O segundo aspecto do reino é uma realidade, através do Espírito Santo. Quer entender a realidade do reino? O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo te faz recuar do pecado. Porque o Espírito Santo libera em nós a consciência espiritual. Diga, consciência espiritual.
Isso é uma forma do reino se manifestar na terra, o Espírito Santo falar para você, não faça isso. E quem tem o Espírito Santo sabe que ele fala um monte de não para a gente. Sim ou não? Sim. Não faça isso, não vai por esse caminho, não esteja com essa pessoa. O Espírito Santo faz a gente, sabe, às vezes o nosso coração quer fazer uma coisa, o Espírito Santo fala, não era bem isso, não faz isso, vai quebrar a cara. Mulher é que gosta de fazer isso, né? Na hora que o marido quer fazer um negócio, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Tem a nossa intuição. Mas quando a gente entende aqui a consciência do reino, consciência espiritual, que é uma realidade do reino, a forma de o Espírito Santo se manifestar, trazendo a realidade do céu para a terra, é nos trazendo consciência de pecado. É falando para você, filho, não vai nesse lugar não, vai dar ruim, uma hora vai dar ruim. E você sabe que vai dar ruim. Você sabe que vai dar ruim, mas continua fazendo, até quebrar a cara, né? Vigia, crente. Fala para o crente do seu lado, vigia. A realidade do reino também, ela se manifesta, ou ela expressa, quando o Espírito Santo governa a minha vida. Por exemplo, os meus pensamentos, meus sentimentos, meus desejos, quando eu coloco na mão dele. Quando eu não sei se o desejo é meu, ou se é Deus que quer, eu tô ali, eu acho que eu quero tanto uma coisa que eu já espiritualizei o meu desejo. Aí eu entrego na mão de Deus, falo, Senhor, se for da tua vontade. Gente, eu sempre faço isso, tá? E dá muito certo. Quando eu quero muito uma coisa, eu começo a ficar ansioso por aquilo, eu faço uma oração e falo, Espírito Santo, se for da tua vontade, isso vai naturalmente dar certo. Agora, se não for, coloca um impedimento. Faz alguma coisa para eu entender que isso não é da tua vontade. E aí, na hora que dá alguma coisa, um sinal, eu já entendi. Pronto, não faço. Então, tem muita coisa que eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer. E aí eu percebo que o meu desejo, ele começa a gritar. A minha vontade, eu tenho minhas vontades, você tem a sua, eu tenho a minha também. Aí na hora que vem a vontade, você fala, Espírito Santo, se isso tiver a ver com o Senhor, amém. Confirma. Se não tiver, faz dar errado. Mas você tem que ser sincero com você e com Deus. Eu quero andar conforme a tua vontade. Você vai orar, gente, você fala, Senhor, eu sou carne, eu sou ser humano, eu tenho os meus desejos. Deus sabe de tudo isso, seja sincero com Deus. Vira para o crente e fala, seja sincero com Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho vontade disso, quero fazer aquilo. Se isso aqui não te agrada, Senhor, tira do meu coração, sabe, faz dar ruim, para de lutar. Tem gente que está vendo que está dando ruim. Às vezes a pessoa fica assim comigo, pastor, tem uma situação do passado, aí Deus já mostrou umas 580 vezes que é para largar o passado no passado, aí a pessoa dá uma voltinha, quando ela pode, ela fala, então, pastor, será que... Não vou orar por você. Se Deus já falou que não, meu filho, você quer ouvir um sim da minha boca? Quem sou eu para falar sim se Deus falou não? Ou quem sou eu para falar não se Deus já falou sim? Mas é aquele desejo tão desenfreado por uma coisa, que continua buscando e orando, e Deus está falando, não, queima a ponte com o passado, e você está querendo voltar no passado. Então, é momento de você falar, o reino de Deus, ele tem aparência, então, a aparência do reino se manifesta em mim. Aí eu vou entender que o reino é uma realidade através da manifestação do Espírito Santo. Espírito Santo, me convence se eu estou no pecado. Se eu estiver fazendo alguma coisa que te desagrada, me fala, Espírito Santo, me mostra. Porque tem hora que você está tão envolvido no pecado, que você nem tem mais a consciência do pecado. Fala, Espírito Santo, me incomoda. Sabe, me mostra, me tira do pecado de todas as maneiras. É só o Espírito Santo mesmo, gente, para nos ensinar a discernir a voz que fala na nossa mente. Porque, na nossa mente é a voz do nosso desejo o tempo inteiro gritando. Aí tem a voz de Deus e a voz da serpente. Que a gente está num estágio tão... lembra o ser tripartido? Tem hora que a gente está no espírito, mas daqui a pouco o ser tripartido já está na carne. Tem hora que ele está ali orando, aí basta um barulho, o cara já se desconectou, já está na carne, aí a criança fala, chora, o cachorro late, aí ele já saiu do espírito. Essa é a realidade. Eu não falei que a gente transita do espírito para o natural? Você está aqui no espírito orando, não sei o quê, aí imagina, você está lá na maior vibe orando, aí você está todo felizão com Deus, aí chega a sua esposa, você não fez não sei o quê ainda, não tirou o lixo. Aí você, filha, eu estava aqui com Deus aqui agora, aí você está falando de lixo, tá? Acabou com tudo, estragou tudo. Por isso que você tem que saber o tempo oportuno, né? Vai fazer sua oração, tente ir para um lugarzinho, só você e Deus, se conecta ali, para nada roubar a tua paz. Deus tem me acordado muito, eu estou amando isso, eu estou amando. Por volta de 5, 6 da manhã, eu desço e vou orar. Mas é uma hora que está um sossego, é só eu e Jeová na casa. E Deus é tão bom que as meninas, na verdade, a Maria já foi para a escola, a Giovana dormindo, a Vanessa, elas nem percebem. Eu ligo minha caixa de som lá, eu não gosto de som baixo, não. Aí eu boto lá um louvor e fico falando com Deus, e fico ali 1 hora e meia falando com Deus, a coisa vai fluindo e o Espírito Santo vai falando no meu coração, e você está ali tranquilo. Então, Espírito Santo, eu estou tão feliz com isso,
A semana passada eu vivi essa experiência, Deus me acordou na madrugada, primeira vez, sem ser na batalha espiritual. Porque eu sempre acordei na madrugada, no meio da batalha. Não, Deus me acordou de uma maneira tão, sabe, eu fui ao banheiro, tomei uma água, fui ao banheiro e tal, aí tentei dormir, não conseguia dormir, aí eu percebi, falei, já entendi. Aí a oração flui, é tão gostoso, você e Deus, assim, sabe? Então procura um tempo, só você e Deus, e vai ali, começa a falar com Deus. Isso é interagir com o mundo espiritual. É você se entregar no mundo espiritual, é você ter um tempo seu e Deus. Você e Deus, sabe, mais ninguém. Não é, vamos orar junto, não. Eu oro junto com a minha esposa, com as minhas, mas é você e Deus, tem hora que tem que ter um tempo só você e Deus, para que o Espírito Santo venha manifestar essa realidade, dele falar e de você aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque a gente está ali o tempo inteiro, é o diabo tentando enganar, falando coisa que a gente quer ouvir, é a nossa mente falando coisa que a gente quer, e Deus ali, então fica uma confusão, se a gente não tiver discernimento, a gente não sabe que voz está falando com a gente, que é o nosso desejo gritando, a voz da serpente falando e a voz de Deus, tudo ao mesmo tempo. Faz sentido isso em nome de Jesus? Terceiro e último aspecto do reino é a manifestação. E aqui a gente termina. O que é a manifestação? Diga, céu aberto. Profetiza para o crente que está do seu lado, fala assim, depois dessa série, o céu vai se abrir para a sua vida de uma maneira que você nunca experimentou antes. Amém ou não amém? Essa aqui é a melhor parte do reino. Essa é o céu aberto. Primeiro, vamos lá comigo. Primeiro aspecto, aparência. Realidade. Manifestação. Manifestação significa céu aberto. O que significa céu aberto? Céu aberto é acesso direto à manifestação do reino. Isso é céu aberto. Mateus 3,16. Eis que o céu se abriu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. O que acontece aqui? Acesso direto ao trono de Deus, uma manifestação do reino de Deus. Apocalipse 19:11, vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco. Revelação do céu, discernimento espiritual. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e vede se eu não vou abrir a janela do céu, provisão de Deus para a tua vida. Isso é a manifestação do reino, esse é o céu aberto. Ou seja, olha, João 51, em verdade vos digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que significa isso, gente? A autoridade espiritual, a ativação espiritual, trânsito angelical, operação sobrenatural com respaldo de Deus. Isso é céu aberto. E como viver, pastor Vitor, o céu aberto? Eu estava falando esses dias com a Vanessa justamente sobre isso. Nós viemos de um lugar, a gente foi ver um negócio legal que está no meu coração, aí eu levei ela para ver comigo e tal, e na hora que eu estava voltando, a gente veio no carro, a Bíblia diz, né, como aqueles que sonham. Aqueles que sonham andam de boca aberta, sorrindo sozinho. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela, aí a gente, meio que automático, falou assim, valeu a pena obedecer. Valeu a pena pagar o preço da obediência. Valeu a pena renunciar a muitas coisas. E a gente começou ali, né, a lembrar da nossa jornada na fé, do início da jornada, das dificuldades da jornada, das lutas da jornada, e o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está literalmente nesse estágio, o céu aberto. A gente hoje está experimentando a realidade do reino de Deus, algo que foi destravado na minha mente há uns 12 anos atrás, e nós começamos a servir ao reino de Deus, e nós passamos por cima de tantas coisas, e hoje a gente se olha e fala assim, valeu a pena. Valeu a pena a dor, valeu a pena as renúncias, valeu a pena o choro, valeu a pena tudo. Porque hoje a gente está vivendo a realidade do céu aberto sobre as nossas vidas. E aí a gente vai olhar para a experiência de algumas pessoas da mesma caminhada que a gente e por conta de um deslize de desobediência, o céu fechou. Por conta de uma paradinha no meio do caminho, o céu fechou. Por conta dos desejos carnais, o céu fechou. E a gente decidiu permanecer fazendo a vontade de Deus. É claro que muitas vezes confrontar a nossa vontade para ver a vontade de Deus, dói. Renunciar, às vezes dói. Mas sabe quando você começa a olhar e a gente fala assim, como Deus é perfeito? Olha o cuidado de Deus. E a gente veio ali sonhando, falando e sonhando. Era como se Deus estivesse, sabe, mostrando um pouco daquilo que eu ia pregar hoje.
vivendo essa realidade de céu aberto, vivendo literalmente essa terceira etapa, literalmente aqui, essa manifestação do reino é o céu se abrindo para o povo de Deus, é você vivendo debaixo do favor, é você não ter mais que viver uma vida, sabe, se preocupando com aquilo que você se preocupava a vida inteira, aquilo que você tinha que ficar ali se matando para poder comer o pouco, e Deus nos ensina, através de uma transformação na maneira de pensar, a gente começa a enxergar uma nova realidade, saber que tem algo conectado na nossa essência espiritual que a gente não dava muito valor. Eu estou falando da minha vida, a gente não entendia e não dava muito valor para isso, e a gente começa a entender que tem algo no nosso espírito que pode destravar não só as nossas vidas, mas as vidas de centenas e milhares de outras pessoas, e aí a gente acessa essa realidade de céu aberto, e tudo isso se resume em obediência e prioridade. Diga, obediência e prioridade. Vira para o crente do seu lado e fala assim: obedece, que o céu se abre. Prioriza, alinha a sua vida com a vontade de Deus, que o céu abre. Prioridade e obediência. Quando a gente aprende a priorizar as coisas de Deus e anda em obediência às leis espirituais, a gente acessa o céu aberto. E debaixo dessa realidade, a gente vive como quem sonha. A gente vive como quem sonha. Você vive de uma maneira que você fala: valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada suor, cada lágrima, valeu a pena cada momento de renúncia, valeu a pena cada batalha que a gente enfrentou junto. Olhando para trás, a realidade confrontava a vida que a gente vive hoje, em todas as esferas. Agora, a gente precisa se manter posturado, em postura, para que o inimigo não venha querer entrar e mexer naquilo que está bom. A gente mantém em obediência, a gente segue firme ali, alinhado com a vontade de Deus. A minha oração sempre é essa: Senhor, me mantenha alinhado com a Tua vontade. Não deixa com que nada e nem ninguém, porque, gente, são muitos os elogios o tempo inteiro. Nossa, pastor, o que você tem feito e tal. Isso é bom, porque isso fortalece o nosso chamado. Mas isso não pode entrar para o coração, para gerar orgulho, porque senão você acha que você está fazendo, que é você. Não tem nada de Vitor aqui, de pastor Vitor aqui é o Espírito Santo de Deus fazendo uma coisa, porque quem sou eu para fazer alguma coisa? Aí quando a gente reconhece a nossa humanidade, se coloca em posição de humildade, faz a obra de Deus com vontade, alinha a nossa vontade ali com a vontade de Deus, quer dizer, a vontade de Deus com a nossa realidade, o céu se abre. E gente, pensa numa realidade sobrenatural é viver a vontade de Deus. Quando o céu se abre para você, e você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, é literalmente um sonho. A minha oração hoje é: Deus, nos dê muitos anos de vida para a gente usufruir daquilo que nós conquistamos. Usufruir daquilo que nós estamos conquistando para o Teu reino. Fazendo a Tua vontade e vivendo uma realidade totalmente diferente daquela realidade que foi imposta pela minha família, pela família da Vanessa. É um destravar. E isso que eu estou ensinando para você, estava no meu coração, e eu confesso que eu estava um pouco cansado de pregar, cansado, porque tem uma hora que cansa, são muitas coisas, o pastor na igreja não é só preparar o sermão para pregar, tem que gerir toda a eclesia, resolver um monte de outras coisas. E aí o pastor Lucas me chamou o mês passado e falou: pastor, quer que eu vá te ajudar? Eu falei: vem, meu filho. Mas foi bom esse tempo para eu respirar. E aí, enquanto nós estávamos naquela série Rasgando o Véu, Deus estava me falando sobre essa realidade, falou: fala um pouquinho desse destravar, sabe, e eu sei que eu carrego na minha essência esse destravar, e eu quero poder, em nome de Jesus, transmitir isso para vocês, ajudar você também a destravar no lugar certo, no ambiente certo, entender que é no Espírito que você vai destravar. E o que eu venho falar aqui para você não é história para você ficar sentado me ouvindo, gente, não preciso disso. Aquilo que eu carrego na minha essência, eu quero transmitir para você, porque eu quero que você viva esse destravar no seu espírito. E na hora que você começar a destravar no seu espírito, você vai ver como a sua realidade no físico, ela muda. Você vai ver que você não precisa viver essa vida, como eu sempre digo, cachorro correndo atrás do rabo, se matando de tanto trabalhar, e pessoas boas, que vão e tentam fazer a coisa acontecer, mas a vida é travada, é uma coisa que não vai, que não vem, porque não se conecta naquilo que é prioridade, naquilo que é mais importante.
o que nós carregamos no nosso espírito, você precisa experimentar isso. Aquilo que Deus plantou no seu espírito, ainda no ventre da sua mãe. Aquilo que diz em Mateus 26:41, o seu espírito está pronto. Ei, você está pronto para viver uma realidade sobrenatural nessa terra. Você está pronto no espírito. Agora, tudo que você precisa é uma mentalidade espiritual para viver isso. Eu quero declarar em nome de Jesus, que você, como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, você vai acessar a sua herança em terra, vai viver a realidade do reino de Deus para a sua vida nessa terra, em nome de Jesus. Você não vai passar por essa terra como um escravo, em nome de Jesus. Eu quero declarar que o mesmo destravar da minha vida vai acessar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Posso orar por você? O louvor pode subir, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e eu quero te agradecer por mais essa ministração, por mais essa aula. Senhor, eu creio que aqui em nosso meio tem pessoas sedentas, ó Deus, por uma vida contigo, por uma vida no Espírito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, continue me usando como um instrumento para essa casa, para essa igreja, para destravar o teu povo, Senhor, aonde precisa ser destravado, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos observar mais, que nós possamos estar mais atentos à realidade espiritual. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, nos dá o discernimento da Tua Palavra, nos dá entendimento, Pai. Que nós possamos andar em obediência, que nós possamos andar com o coração alinhado, Senhor, ao Teu reino em nome de Jesus. Pai, guarda a minha vida, a minha casa, a minha família. Guarda, Senhor, a cada família aqui na nossa igreja, a cada pessoa que está na live. Senhor, em nome de Jesus. Mas, Senhor, eu quero também orar e pedir que o Senhor venha abrir os olhos espirituais do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha envolver o Teu povo, Senhor, num desejo, Senhor, por uma interação com o mundo espiritual. Que o Senhor venha acordar o Seu povo às madrugadas, que o Senhor venha despertar, Senhor, para uma vida de oração. Espírito Santo de Deus, eu invoco o Teu nome nesta noite e clamo, Senhor, a Tua realidade. Que o Senhor venha manifestar, Espírito Santo de Deus, a realidade do reino de Deus nessa terra. O Consolador, Espírito Santo de Deus, aquele que foi deixado por Jesus para trazer a realidade do reino para as nossas vidas, que Ele venha manifestar essa realidade sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, andar ainda mais, Senhor, em interação com o mundo espiritual. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, nos envolver mais, Senhor, com a Tua presença em Espírito, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Estabilize esse ambiente, Pai, em nome de Jesus. Alcança o coração do Teu povo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a inquietação, Senhor, toda a ansiedade, Senhor, desenfreada pelos acontecimentos do futuro. Que nós possamos, ó Deus, nos envolver nessa atmosfera de glória, Senhor, nesse momento, Pai. Que nós possamos nos envolver, Pai, na Tua presença aqui e agora, Espírito Santo de Deus. Esse é o momento mais oportuno, Senhor, para a gente entender, ver e sentir a Tua presença. Manifesta, Espírito Santo de Deus, a Tua presença nessa casa. Acalma, Senhor, o coração das pessoas que estão cansadas, ó Deus. Dá vigor e ânimo, Senhor, para essas pessoas que estão cansadas, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca, Senhor, em todo quadro de depressão, Pai. Tira, Senhor, toda a ansiedade, desejo desenfreado pelo futuro, Pai, em nome de Jesus. Nos conecta, Senhor, com a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nos conecta, Senhor, nos faz perceber o Teu reino se manifestando, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. Ativa, Senhor, a nossa sensibilidade espiritual, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Alcança o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Seu desejo, Senhor, é ativar a Sua essência de provisão na vida do Teu povo.
Eu sei que o seu desejo, Senhor, é manifestar a tua glória sobre essas pessoas que estão aqui te buscando, Pai. A tua palavra diz que nós precisamos entender e aprender a te buscar em espírito e em verdade. E que nós possamos nos desconectar, Deus, em nome de Jesus, da nossa carne, para viver na nossa essência no Espírito, Senhor. A maneira de nós tocarmos o seu coração é em espírito e em verdade. Perdoa o pecado, Senhor, do teu povo, Pai. Estabelece, Senhor, o teu governo e o teu reino sobre a vida do teu povo. Espírito Santo de Deus, dá a nós, Senhor, um coração de servo, um coração quebrantado. Coloque em nós, Senhor, o desejo de interagir mais e mais com o Senhor. O Senhor é Espírito. E nós precisamos, Senhor, nos desconectar da nossa carne e nos conectar em Espírito, para que possamos nos tornar um só com o Senhor. E nos tornando um só no Senhor, nós recebemos a porção da tua natureza divina sobre as nossas vidas, e assim nós experimentamos, Senhor, a perfeita, a agradável que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, envolve o teu povo num tempo de oração, envolve o teu povo num tempo de busca e constância na tua palavra, Pai. Desperta em nós, ó Deus, o interesse pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Desperta em nós, ó Deus, o interesse pelas coisas do teu reino, Pai. Que nós possamos, ó Deus, viver nessa terra uma nova realidade. Traz à existência, Senhor, a realidade do teu reino para nossas vidas. Traz à existência, Espírito Santo de Deus. Nos favorece, Senhor, em nome de Jesus. Realiza em nós a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nos dê um coração ensinável, Senhor, para aprender a tua vontade, para aprender a tua palavra, Espírito Santo. Manifesta em nós a tua graça e o teu poder. Em nome de Jesus. E todos digam...